E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Brian Rodrigues chegando ao Vasco com um salário milionário já começa a agitar os bastidores do futebol brasileiro de um jeito que poucos esperavam. A notícia que circula pelos corredores dos clubes, redes sociais e grupos de torcedores é que o uruguaio jovem e promissor atacante pode desembarcar no Rio de Janeiro com uma proposta financeira que o coloca entre os jogadores mais bem pagos do clube. Imagine só um salário que rompe a média tradicional dos atletas do Vasco, trazendo uma expectativa enorme, não só para a torcida, mas também para o time técnico e diretoria. Esse tipo de investimento, mesmo em tempos de crise econômica no futebol, parece ser uma estratégia clara para alavancar o desempenho e a visibilidade do Vasco. A chegada do uruguaio, ainda que cercada de rumores, movimenta o mercado e provoca discussões intensas sobre o que o Vasco pretende com essa possível contratação, se o foco será a Série B ou uma preparação mais robusta para os desafios futuros. O nome de Brian Rodrigues não é novidade para quem acompanha o futebol sul-americano, mas seu possível vínculo com o Vasco ganha contornos de grande polêmica justamente por conta do valor envolvido. O uruguaio, que já teve passagens por clubes na Europa e na MLS, vem mostrando evolução constante e o Vasco estaria disposto a apostar alto, pagando uma fortuna para garantir seus serviços. Isso, claro, alimenta o burburinho de que o clube estaria entrando em uma nova fase de ousadia financeira, tentando superar seus rivais diretos com contratações que parecem fora do padrão. A expectativa é que o atleta traga não só talento, mas também um impacto comercial, ajudando o clube a atrair patrocinadores e aumentar a receita de bilheteria e produtos licenciados. Será que essa contratação pode ser o divisor de águas que o Vasco tanto busca em sua retomada no cenário nacional? As apostas estão abertas. Outra questão que permeia as conversas sobre Brian Rodrigues é o impacto no elenco atual do Vasco. Jogadores veteranos e jovens da base terão que lidar com a chegada de um atacante que, além do salário alto, chega com status elevado. Isso pode criar um ambiente competitivo, mas também um certo desconforto para quem vê um novato recebendo cifras que muitos lutam para alcançar ao longo de toda a carreira. A diretoria, no entanto, acredita que essa pressão será positiva e que o uruguaio poderá inspirar os colegas a elevarem o nível, criando um clima de desafio constante dentro do clube. A torcida, por sua vez, parece dividida entre a euforia pelo possível reforço e a cautela de quem já viu promessas milionárias não se concretizarem em campo. O cenário é de expectativa e ansiedade, com debates acalorados nas redes sociais, rádios e programas esportivos. Além do salário milionário, há rumores de que o Vasco estaria preparando um pacote de benefícios para Brian Rodrigues, incluindo bônus por desempenho, participação em ações promocionais e até a possibilidade de envolvimento em projetos sociais ligados ao clube. Isso reforça a ideia de que o Vasco está tentando montar algo maior que um simples contrato, um compromisso de longo prazo que possa consolidar a imagem do jogador no clube e na cidade. Essa movimentação não é só sobre futebol, mas sobre marketing e fortalecimento da marca. A estratégia, ainda que arriscada, demonstra uma vontade clara de colocar o Vasco em outro patamar, rompendo a barreira do clube tradicional, que sempre luta para sobreviver financeiramente. Se esse plano dará certo, só o tempo dirá, mas o burburinho já está a 1000. Os torcedores vascaínos, enquanto isso, têm reagido de várias formas ao rumor da chegada de Brian Rodrigues com um salário tão alto. Nas redes sociais, as opiniões se dividem entre aqueles que veem essa contratação como a redenção do clube e outros que temem um possível desequilíbrio financeiro que poderia trazer consequências negativas no médio prazo. Muitos lembram das experiências passadas quando apostas milionárias não trouxeram o retorno esperado em campo e acabaram deixando dívidas. Por outro lado, há quem aposte no talento e no potencial do uruguaio para mudar a realidade do time e inspirar um
crescimento que o Vasco tanto precisa. Essa divisão de opiniões cria um clima ainda mais interessante, com debates acalorados que reforçam a importância do assunto para a vida do clube. Nos bastidores, a negociação com Brian Rodrigues teria passado por várias etapas com a diretoria vascaína, estudando cuidadosamente o impacto financeiro e esportivo antes de avançar. Fontes internas indicam que o salário milionário não seria um gasto isolado, mas parte de um pacote maior que incluiria uma reformulação no elenco e investimentos em infraestrutura. A ideia seria transformar o Vasco em um clube mais competitivo e moderno, capaz de atrair jogadores de qualidade e retomar seu lugar de destaque no futebol brasileiro e sul-americano. Isso, claro, ainda é um rumor, mas que já provoca reações em outras equipes que começam a observar o Vasco com mais atenção, preocupadas com essa possível reviravolta. Outra especulação que tem ganhado força é sobre como Brian Rodrigues pode se adaptar ao estilo de jogo e à pressão que envolve vestir a camisa do Vasco. O futebol brasileiro tem características muito específicas, e a Série B é um campeonato conhecido pela dificuldade e pela intensidade das partidas. Apesar do salário alto que poderia trazer uma sensação de privilégio, o atacante uruguaio precisaria mostrar muita resiliência e entrega para conquistar a torcida e provar que vale cada centavo investido. Isso gera um debate interessante sobre a diferença entre talento bruto e entrega no dia a dia, que pode definir o sucesso ou o fracasso dessa contratação. O clima de expectativa é grande e cada treino, cada jogo será analisado com lupa. Por fim, mas não menos importante, os rumores sobre o salário milionário de Brian Rodrigues no Vasco levantam uma discussão sobre o modelo de gestão e planejamento do futebol brasileiro. Enquanto muitos clubes sofrem com problemas financeiros e dívidas, o Vasco parece disposto a desafiar essa lógica, apostando em investimentos altos para alcançar objetivos rápidos. Será que essa estratégia de altos salários e contratações de peso é o caminho certo para o futebol nacional? Ou um risco desnecessário que pode comprometer o futuro dos clubes? Essa questão está no centro das conversas entre especialistas, jornalistas e torcedores, e o caso do uruguaio no Vasco pode ser um capítulo emblemático dessa discussão. A expectativa é enorme e o tempo dirá se essa aposta será revolucionária ou apenas mais um capítulo complicado na história do clube. Brian Rodrigues chegando ao Vasco com um salário milionário é um daqueles assuntos que tem potencial para dominar os noticiários esportivos nas próximas semanas. Entre rumores e especulações, o que fica claro é que o futebol brasileiro, e especialmente o Vasco, podem estar diante de uma mudança de cenário. A mistura de talento, dinheiro e expectativa cria um ambiente propício para debates intensos e paixões à flor da pele. Essa possível contratação é sem dúvida um dos temas mais quentes do momento e promete movimentar não só o clube, mas também o mercado e a torcida. Fique ligado, porque essa história está só começando e tem tudo para render muito mais. A movimentação é grande, o burburinho é real e a chegada do uruguaio pode ser o início de uma nova era no Vasco. Agora, falando um pouco mais da especulação que envolve o futuro imediato de Brian Rodrigues no Vasco, muitos apontam que o salário milionário pode ser um sinal claro de que o clube pretende construir seu time para retornar à elite do futebol brasileiro com força total. Rumores indicam que a diretoria está disposta a investir pesado não só no uruguaio, mas também em outros reforços, formando um elenco capaz de disputar a Série A já na próxima temporada. Isso traria uma mudança radical na postura do clube, que tradicionalmente lida com limitações orçamentárias, e criaria um cenário onde a pressão por resultados será enorme. A torcida, acostumada a momentos difíceis, agora começa a sonhar alto, imaginando o Vasco brigando por títulos e mostrando sua força novamente. Mas será que esse investimento vai realmente se transformar em sucesso dentro de campo? Há quem diga que o alto salário de Brian Rodrigues pode acabar criando um efeito dominó dentro do elenco, onde outros jogadores começarão a exigir reajustes ou até deixar o clube caso não vejam valorização semelhante.
Essa possibilidade gera um burburinho interessante, pois levanta uma questão essencial sobre o equilíbrio financeiro e o clima interno do Vasco. A gestão terá que lidar com essa situação de forma muito cuidadosa para evitar problemas que possam afetar o desempenho do time. Por outro lado, alguns acreditam que a chegada do uruguaio pode estimular a competitividade e elevar o nível geral, o que beneficiaria o grupo como um todo. Em todo caso, o impacto dessa contratação vai muito além do campo e envolve toda a estrutura do clube, desde a diretoria até a base e a torcida. Outro ponto que ganha destaque nessa especulação é a expectativa sobre como o Brian Rodrigues será recebido pela torcida vascaína, que tem um histórico de cobranças intensas e um amor incondicional pelo clube. Muitos fãs estão empolgados com a possibilidade de contar com um atacante talentoso e bem pago, mas ao mesmo tempo há um sentimento de cautela fruto das experiências passadas, onde promessas caras não se concretizaram em grandes feitos. A relação entre jogador e torcida pode ser determinante para o sucesso da contratação e rumores indicam que o clube já pensa em estratégias para integrar o uruguaio no ambiente vascaíno de forma positiva. Eventos de recepção, contato com a base e participação em ações comunitárias são algumas das apostas para criar essa conexão. Será que isso será suficiente para acalmar os ânimos e fazer do Brian um ídolo? Além do impacto esportivo, a especulação também destaca o aspecto comercial da contratação de Brian Rodrigues. Com um salário milionário, o uruguaio se torna uma peça fundamental na estratégia do Vasco para aumentar receitas e atrair patrocinadores. O clube estaria planejando campanhas publicitárias, lançamentos de produtos oficiais e ações de marketing, que envolvam diretamente o atacante, aproveitando sua imagem para fortalecer a marca vascaína. Essa movimentação comercial tem tudo para gerar um retorno financeiro significativo, o que poderia ajudar a compensar os altos gastos com salários. Essa aposta em um jogador como vetor de crescimento econômico é uma tendência crescente no futebol mundial e o Vasco parece querer entrar nessa onda com força total. Resta saber se os resultados virão tão rápido quanto a expectativa criada. No âmbito tático, o rumor de Brian Rodrigues no Vasco também levanta uma série de questionamentos. Como o uruguaio vai se encaixar no esquema do treinador que tipo de impacto ele terá no estilo de jogo do time? Essas perguntas estão em alta nos bastidores e provocam debates sobre a melhor forma de aproveitar o talento do atleta. Alguns especialistas apostam que a velocidade e a técnica do uruguaio podem ser a chave para revolucionar o ataque vascaíno, enquanto outros apontam que a adaptação ao futebol brasileiro e a necessidade de entrosamento são desafios a serem superados. O treinador terá um papel fundamental nesse processo, e os primeiros jogos devem ser decisivos para medir a capacidade de integração do Brian com o restante do elenco. A expectativa é que ele não só marque gols, mas também contribua para a criação de jogadas e o equilíbrio do time. O rumor do salário milionário também provoca discussões sobre a responsabilidade do Vasco em manter essa folha salarial sustentável. Contratar um jogador com esse valor implica em ajustes financeiros que podem afetar outras áreas do clube, como categorias de base e estrutura física e salários de outros funcionários. A diretoria precisa encontrar um equilíbrio para que o investimento em Brian Rodrigues não comprometa o planejamento a longo prazo, evitando problemas financeiros graves. Essa situação levanta um alerta para a gestão vascaína, que terá que lidar com a pressão de resultados imediatos e a necessidade de construir um futuro sólido. O sucesso ou fracasso dessa contratação pode influenciar diretamente a forma como o clube será administrado nos próximos anos. As especulações sobre Brian Rodrigues no Vasco abrem espaço para um debate mais amplo sobre o cenário do futebol brasileiro, que vive um momento de transição entre crises financeiras e ambições renovadas. A chegada de um jogador com salário milionário simboliza essa tensão onde clubes buscam sair da mesmice e voltar a brilhar no cenário nacional. O Vasco, como um dos grandes times do país, está no centro dessa discussão e o desenrolar dessa história pode servir de exemplo para outras equipes.
Seja um sucesso estrondoso ou um investimento que gere mais dúvidas, a movimentação já está marcando um capítulo importante na história recente do futebol brasileiro. O que resta agora é acompanhar de perto e torcer para que as expectativas se transformem em conquistas reais, dentro e fora de campo. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like assim. Você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar, seguindo com os rumores em torno da chegada de Bryan Rodrigues ao Vasco. Outra questão que começa a ganhar força é a influência que o uruguaio pode exercer dentro do vestiário, principalmente para os jogadores mais jovens. O salário milionário não apenas o posiciona como um dos principais nomes do elenco, mas também como uma possível referência técnica e psicológica para a equipe. Alguns especialistas apontam que a presença de um atleta com esse perfil pode elevar o nível de cobrança interna, gerando uma competição saudável entre os jogadores. No entanto, há quem tema que essa pressão possa gerar atritos, especialmente se a adaptação de Bryan não for rápida ou se ele não corresponder às expectativas logo de início. Esse equilíbrio delicado será fundamental para que o Vasco consiga aproveitar ao máximo o investimento feito. Outro ponto que não pode passar despercebido nesse burburinho é a possibilidade de Bryan Rodrigues ser utilizado como peça-chave em um plano mais amplo de reformulação tática do Vasco. Rumores indicam que a comissão técnica estaria estudando novas formações e estratégias para potencializar as características do uruguaio, como sua velocidade drible e capacidade de finalização. Essa movimentação tática, se confirmada, mostraria um Vasco mais ousado e moderno, disposto a inovar para alcançar resultados melhores. Mas claro, tudo isso dependerá da sintonia entre Bryan, o treinador, e os demais jogadores, já que o futebol brasileiro é conhecido pela necessidade de adaptação rápida em meio à alta competitividade da Série B e futuramente da Série A. Além disso, não podemos deixar de lado as implicações que essa contratação pode ter no mercado de transferências do futebol brasileiro. Se o Vasco realmente confirmar a chegada de Bryan Rodrigues com um salário tão expressivo, é provável que outros clubes com maior poder financeiro sintam a pressão para acompanharem esse movimento e reforçarem seus elencos de forma agressiva. Essa escalada nos salários e investimentos pode gerar um efeito dominó, onde times menores ficam ainda mais pressionados financeiramente, enquanto clubes tradicionais buscam retomar protagonismo por meio dessas apostas. O ambiente do futebol nacional pode mudar rapidamente e a contratação do uruguaio pode ser o estopim para uma nova fase de competição econômica entre os clubes. Por outro lado, existe a possibilidade de que essa movimentação do Vasco acabe servindo para atrair mais talentos sul-americanos que vejam no clube uma porta de entrada para o futebol brasileiro com condições financeiras atrativas. Bryan Rodrigues. Como um jogador jovem e em ascensão, pode ser um exemplo para outros atletas que buscam um projeto sólido e valorização profissional. O impacto positivo dessa contratação poderia ir além do campo, ajudando o Vasco a se posicionar como um destino desejado por jogadores de qualidade, ampliando seu leque de opções para futuras negociações. Essa visão estratégica pode ser o diferencial para o clube superar os desafios históricos que enfrenta no mercado. Por fim, é importante destacar que, apesar de todos esses rumores e possibilidades, a concretização da chegada de Bryan Rodrigues ao Vasco ainda depende de muitos fatores, incluindo negociações finais, aprovação do departamento financeiro e adequação do jogador ao projeto do clube. Enquanto isso, a expectativa continua crescendo e alimentando o sonho de uma torcida que há muito tempo espera por um nome de peso para reacender a paixão e o orgulho pelo clube. A atenção estará voltada para os próximos capítulos dessa história que tem tudo para mexer com o futebol brasileiro e principalmente com o coração de milhões de vascaínos espalhados pelo país. O cenário está montado e a expectativa é que o vascaíno possa em breve voltar a vibrar com uma grande contratação. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias.
exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.